Para finalizar o nosso painel, vou chamar aqui dois colegas da Paraíba, o José Dilton Diniz, que é auditor e controle externo do Tribunal de Contas da Paraíba, e o Fábio Guerra, que é hoje assessor do Tribunal de Contas, mas originariamente é servidor da Fazenda, né? Ok, podem subir aqui, fiquem à vontade aqui. Bom dia a todos. Está sem som aí? Bom dia a todos. Sim, gente. É um prazer estar aqui com vocês. E eu gostaria de agradecer à Tricom, né, por essa oportunidade de a gente estar aqui discutindo e apresentando soluções que, no nosso dia a dia, na nossa labuta, a gente se depara diante de determinadas circunstâncias que nos levam a fazer algo diferente daquilo que a gente já fazia. E com isso, a gente ganha em efetividade, até eficiência, às vezes, nós ganhamos com essas ferramentas que nós desenvolvemos. Tudo começa de uma ideia, de algo que a gente faz repetidamente, de alguns desafios que nós temos nas nossas unidades de trabalho, e, de repente, chega alguma luz, alguma ideia, e a gente começa a trabalhar nesses aspectos. E estar hoje aqui é muito gratificante para nós, lá do Tribunal de Contas. Nós tivemos quatro boas práticas. Hoje eu vou falar dessa, amanhã eu vou falar do Ajunta. Desafio vocês a participar conosco amanhã da apresentação do Ajunta, uma ferramenta, eu diria para vocês, disruptiva em tudo que já se fez em termos de controle e desempenho nas auditorias públicas. Eu desafio vocês a vir estar aqui amanhã conosco. E também o bom de nós estarmos hoje aqui é que, de alguma forma, essa ferramenta que eu vou apresentar para vocês, ela já teve uma certa aceitabilidade no nosso tribunal e, de alguma forma, ela já está em produção, já está sendo utilizada, já tem seus benefícios. E estar hoje aqui para vocês é uma forma da gente legitimar aquilo que nós já desenvolvemos. Então, eu fico muito feliz com essa oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando, e não só compartilhando, mas também recebendo alguns conhecimentos. Eu queria parabenizar os que me antecederam, os três colegas que me antecederam aqui, que trouxeram práticas bem interessantes, que são muito úteis para o que nós fazemos no nosso dia a dia. Gente, eu vou falar sobre essa ferramenta Finger. Essa ferramenta Finger, ela é uma ferramenta que é desenvolvida lá no meu setor, que é o setor de informações estratégicas do tribunal. Então, essa ferramenta é uma ferramenta que foi desenvolvida dentro do contexto de... É um acróstico, tá, gente? E, na realidade, é um acróstico do que nós fazemos. Seria a parte de fiscalização, que seria uma ferramenta de fiscalização, uma ferramenta de investigação e uma ferramenta também que é uma ferramenta de gestão de risco. Então, quando eu junto essas várias ferramentas, nós nos deparamos com uma plataforma. E essa plataforma tem muito a ver com o que o nosso setor faz. Então, eu vou dividir aqui a apresentação com o Fábio Guerra. Nós não ensaiamos, tá, gente? Daqui a pouco eu peço para ele falar, e ele fala, e a gente vai tentar deixar a coisa bem mais informal, né? Eu creio que aqui a maioria de vocês são técnicos, e eu acho que a gente está nesse mesmo barco sobre esses aspectos. Gente, então, veja só. Essa ferramenta só foi possível pela integração de pessoas e de plataformas e dados. O setor lá, o setor de gestão de informação, começou só comigo. Então, era muito difícil fazer alguma coisa sozinho, mas, mesmo assim, a gente ia na raça e tentava fazer.
Mas depois nós percebemos que nós precisaríamos, não daria para ser uma unidade de informação estratégica, até pelo próprio nome, né, uma formação estratégica, com uma pessoa só. Então, vieram reforço, né, vieram mais colegas trabalhar conosco, e vieram também colegas que tinham uma visão diferenciada. Então, disseram, ó, bom, mas a gente precisa, para ser estratégico, nós precisamos ter informação. Eu acho que um dos 3 Is que o outro palestrante falou, a gente se deparou com todos aqueles 3 Is e até mais outros Is na vida aí que nós nos deparamos. Então, nós precisávamos de dados. Se a ferramenta vai servir para fiscalização, para investigação e gerenciamento de risco, então, talvez só os dados que tivessem albergados lá no tribunal não ia ser suficiente. Então, nós precisaríamos de mais informação. E Fábio Guerra foi esse cara. Fábio trabalhou no Banco Mundial e ele tinha uma capilaridade muito forte e tinha a habilidade de negociar dados e plataformas com outras instituições. Então, nós conseguimos... Aqui está parte da base de dados, que senão ia ficar muito tumultuado o slide, mas nós temos todas essas informações aqui. Nós temos dados e parcerias com a CGU, com o DETRAN, com os tribunais, que nós temos uma parceria muito estreita com os tribunais de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e o nosso tribunal. Nós compartilhamos base de dados, as bases de dados de empenhos, de folha de pagamento, a gente compartilha, nós temos um ambiente de compartilhamento, então, todas as informações que eles têm lá, colocam no nosso repositório, e aí nós temos essas informações e começamos a trabalhar conjuntamente. Nós utilizamos as bases do TCU, do IBGE, as bases da Receita Federal, a parte de PJ e PF. Nós temos parceria muito estreita com o GAECO. Nós temos também uma parceria com o Banco do Brasil, né? Ou seja, todas as movimentações bancárias dos entes que são jurisdicionados nossos, nós temos todas as informações bancárias, tá? Em tempo real, diga-se de passagem. O município fez um pagamento hoje, agora você vai lá na nossa base que essa informação já está no nosso sistema. Então, nós temos essa capilaridade, nós fomos o primeiro tribunal de contas do país a ter essas informações em tempo real de movimentação financeira do Banco do Brasil. Nós temos dados da Cefaz, então, todas as notas públicas e privadas nós temos nas nossas bases de dados, então, nós temos todas essas informações. E nós temos também um convênio com a DataPrev, acerca das informações de PJ e PF. O Ministério do Trabalho, nós temos as bases de RAIS e CAGED, e nós temos uma parceria, que foi o último a entrar conosco, o TCE do Piauí. Então, nós temos todas essas informações, e agora a questão é o seguinte, bom, tem esse monte de informações, o que é que a gente vai fazer? Eu lembro que nós temos lá 2 sistemas corporativos, que é o sistema de processo, que seria o nosso Tramita, e nós também temos um processo de movimentação financeira e orçamentária e contábil. E nós temos um grande desafio. O que é que a gente faz com esse monte de informação? Isso é um desafio tremendo. Então, a nossa ideia, essa ferramenta, ela vai fazer exatamente esse gerenciamento de todas essas bases de dados que eu acabei de falar aqui para vocês. A função dessa ferramenta é exatamente pegar todos esses dados e transformar isso em conhecimento para fiscalização, para investigação e para gerenciamento de risco. Eu vou me deter mais à parte de gerenciamento de risco. É aquilo que eu falei para vocês. As coisas acontecem a partir de demandas que nos vêm, e às vezes a gente não sabe como resolver e também não sabe dar um não de bate-pronto. Eu estava na minha sala e chegou lá o diretor de fiscalização e disse, olha, nós estamos com 70 mil processos de licitação estocados. O que é que a gente vai fazer?
não teria como vocês desenvolver uma ferramenta para fazer uma seleção? Eu digo, é possível. Então, aí a gente vem, a primeira ideia, fazer uma matriz de risco, né? Vamos fazer a matriz de risco para licitação. E essa matriz de risco, ela foi feita. Foi feita bem artesanal, né? A gente que fez o dever de casa, fui buscar na literatura o que é risco, como é que... Veja só, assumi o compromisso, mas tive que correr atrás. Aí fui ver o que a literatura falava de gestão de risco. Eu já tinha estudado na contabilidade societária alguma coisa dos comitês de auditoria, que eu sou professor da universidade, e já tinha mais ou menos um norte. Mas, quando chegou no setor público, tudo é novidade. E o grande perigo que a gente tem quando está trabalhando no setor público é a gente querer importar as ideias que o mercado tem para o setor público. Tá? Aí, isso é muito complicado. A gente tem que ter muita maturidade para tentar fazer isso. Porque, às vezes, a gente se encanta muito com aquelas teorias, né? A teoria da agência, a teoria da escolha pública, aquelas coisas todas. Quando chega no setor público, as coisas não funcionam tão cartesianas daquele jeito. E a gente começou a trabalhar, e nós fizemos a nossa primeira matriz de risco, e, basicamente, nós tínhamos 70 mil, e, de repente, eu digo, bom, se é 70 mil que nós temos, qual é a nossa capacidade de trabalho? Então, foi o primeiro basilador. Nós temos condições de dar quanto? Então, a partir da quantidade que nós temos condições de fazer, a gente pode calibrar o modelo de forma que a gente chegue nesses números. Fizemos a primeira matriz de risco, foi feita no Excel, para vocês terem ideia. Foi feita no Excel, você não tem nem noção do gargalo que foi para fazer no Excel. Só que depois chegou o reforço, aquilo que eu disse para vocês, chegou o reforço, o pessoal de tecnologia, e nos ajudou, e nós desenhamos uma outra matriz de risco. E aqui vai um outro princípio para vocês que vão trabalhar, e que vocês trabalham com tecnologia e essas coisas. Veja só. Esse negócio que a gente tem, que diz em tecnologia, né, conhecedor das regras de negócio. Às vezes isso não dá muito certo, não, tá, gente? Você tem que saber de auditoria mesmo. A regra de negócio, muito embora a gente vai... Você tem que saber de auditoria. Você tem que estar lá no dia a dia, sabendo quais são os gargalos, como é que se trabalha. E nós fomos trabalhar dentro dessa perspectiva. Foi o que fez. Montamos um comitê, e aí, agregado junto com a nossa equipe, e também o pessoal os técnicos, que estão no dia a dia. Às vezes, nós tínhamos alguma ideia, essa tipologia, esse risco aqui, a gente reputa que seja importante. Aí chegava para o pessoal de campo, o pessoal de campo dizia, não, isso aí não faz nenhum sentido para a gente. E, daí a pouco, a gente foi construindo, e hoje nós temos essa ferramenta que talvez vocês que já estudam gestão de risco, risco de gestor, risco de licitação, de simulação e de regularidade, talvez vocês só vão entender bem o que seria o risco de materialidade, né? Que isso aí é o basilar de qualquer matriz de risco, né? O volume de recursos envolvido. Então, mas o nosso corpo técnico achou interessante, né? Eu não vou entrar nos detalhes da matriz de risco, porque aqui nem vai. Mas aí tem esses riscos, né? Os riscos dos gestores. Bom, se os gestores têm contas reprovadas, se os gestores já têm registro no CADIM, na CGU, os licitantes, as empresas que licitam, se elas têm risco, né? Ou seja, foi empresas que já têm reincidência, já tiveram registro no TCU, no CADIM, e aí por diante. Simulações, se essas empresas já foram em algum momento envolvidas em conluios. Risco de irregularidade, a própria licitação em si, nós temos os dados parametrizados dela, e então a gente tem alguns critérios que de cara dá para a gente já perceber, então fomos juntos. E depois a materialidade, né? Percebe vocês que o maior peso é a materialidade. Porque fica muito difícil de eu convencer o conselho de que a materialidade não é tão relevante para dentro de um processo de gestão de risco. Porque o volume de recurso, quer queira, quer não, ele é muito forte na hora que nós vamos definir os nossos procedimentos. Então,
foi definida a matriz de risco, e a matriz de risco nossa tem dois significados. Nós recebemos essas informações, gente, nós temos, além de termos o mural de licitação, que é um repositório que os gestores colocam a partir do edital, assim que a licitação começa a tomar corpo, ou seja, edital, homologação, eles têm um prazo exíguo para mandar para o tribunal. E quando essas informações chegam no tribunal, automaticamente a matriz de risco entra em cena e já faz a seleção. E ela vai dizer, que está muito, mas dá para ver aqui que tem altíssimo, né? Aqui embaixo tem. Bom, chegou uma licitação, roda a matriz de risco, isso chega de noite, a gente faz isso geralmente à noite. No outro dia, o processo de alto risco já está na mesa do auditor, já para ele começar a trabalhar. Aquilo que não é risco moderado, baixo, vai para um repositório, né, para um arquivo, que nós chamamos de um arquivo digital, fica lá. A qualquer momento, essa licitação ela pode até mudar de status, dado determinadas circunstâncias que tiraram ela daquela situação moderada e levou para ela para o alto risco. Então, a matriz ela é dinâmica. De repente, vamos pensar que nós não tínhamos ciência de que aquela empresa ela foi cadastrada no CADIM, ou na CGU, né? É uma empresa inidônea, ela se tornou inidônea. Na hora que ela se torna inidônea, possivelmente a matriz recalcula e altera o risco dela. Então, a matriz ela também tem essa dinamicidade. Bom, nós temos essa matriz que ela vai fazer a seleção. Então, nós selecionamos aquilo que nós vamos auditar. Mas também ela traz uma outra característica, dentro daquele processo de licitação, eu tenho condições de saber quais são os riscos inerentes àquilo, independente dessa licitação ter sido escolhida, não, o sistema vai dizer quais são os riscos que estão dentro daquele procedimento licitatório. Que aí o auditor, se estiver investigando, por exemplo, uma denúncia daquele procedimento licitatório, porém, essa licitação não foi selecionada, o auditor, quando começa a instruir aquele processo, ele pode se valer das informações que estão disponíveis nos riscos e nas tipologias que ela for enquadrada. Então, seria esse. E aqui está para vocês, só para vocês terem ideia, né? Isso aqui é a tela do nosso sistema. Eu acho que dá para ver. Eu estou vendo aqui, eu imagino que alguém aí dá para ver isso. Então, aqui vai dizer, ó, eu trago aqui para vocês, que para ver como o histórico de risco, né? Em algum determinado momento, em 10/1/23, essa licitação ela era moderada. Mas algum fato novo surgiu que ela deixou de ser moderada e agora ela passou a ser de altíssimo risco. Então, ela estava lá no nosso acervo digital, ela sai da condição de acervo digital e agora vai para a mesa do auditor, que vai ter que emitir um relatório acerca dessa licitação. Então, gente, esse aqui é do processo de seleção. Tem um outro aspecto que a plataforma Finger faz, é o seguinte, todo dia eu falei para vocês, chega a licitação, na hora que chega a licitação, é feito o processamento de risco, e dependendo do risco, nós fazemos o seguinte, de madrugada, 5 horas da manhã, tem um robozinho automático que vai lá e vai me gerar um e-mail. Então, chega todo dia, chega para o auditor um e-mail com essa característica aqui, dizendo quais foram as licitações que chegaram, quais são a dele, aqui está uma mais geral, que isso aqui é do meu setor. Então, aquele município que o auditor é responsável por fazer a fiscalização, a gestão de acompanhamento, ele recebe um e-mail dizendo, ó, chegou tais licitações com tais e tais riscos. E, a partir daí, o auditor vai cair em campo. Ele tem a informação, né, que tem algum procedimento licitatório que tem alguns riscos que talvez valha a pena ele ir investigar. Gente, isso acontece
muito no nosso setor. Várias operações que foram desencadeadas, né, de corrupção, de crimes mesmo, foram a partir dessa ferramenta. E eu vou passar para Fábio. Fábio é que fica responsável por isso. Ele vai trazer alguns cases aqui de como isso aconteceu. Bom dia a todos. Meu nome é Fábio Guerra. Atualmente trabalho lá na AGI já há 6 anos. Eu sou oriundo da Secretaria da Receita, né, do Estado, e estou à disposição. O que eu acho mais interessante da ferramenta Finger é justamente a concomitância, né, e a possibilidade de enxergar algumas situações que, normalmente, o auditor não teria condições. Como, por exemplo, essa questão de receber esses e-mails com todas as tipologias que foram geradas na noite anterior com relação às licitações informadas pelos jurisdicionados. Vou contar só um caso bem específico que vai retratar bem como é que isso aí ocorre. Certo dia, lá em 2019, nós estávamos chegando logo cedo e a primeira coisa que a gente faz quando chega no trabalho é justamente ler os e-mails, né? E a gente se deparou com o e-mail do Finger, né? E que tinha lá uma informação que a gente achou até um pouco assim esquisita, mas que precisava realmente dar uma olhada. Dizia que político anteriormente titular de empresa licitante. Isso era muito vago, né? Como é que um político era titular da empresa licitante e tem uma licitação agora? Então, me debrucei sobre o caso, né? E a gente rastreou, viu que também tinha outra tipologia, no mesmo dizendo que existia um servidor que também era titular de empresa licitante. Afinal das contas, o que é que tinha por trás disso? Era um vereador de uma cidade de porte considerável lá da Paraíba, em que ele já tinha sido proprietário da empresa há mais de 10 anos e que tinha repassado essa empresa para outra pessoa, que essa outra pessoa, por coincidência, era um assessor dele. Era um vereador da cidade, que ele botou o chefe de gabinete como propriedade dessa empresa. E aí a gente foi se debruçando, né, pegando os processos que essa empresa estava participando, e viu que o cenário era outro. Era um negócio bem virtuoso, inclusive, e que fazia com que a gente precisava, inclusive, fazer uma interação com alguns parceiros. E a gente tem parceria com diversos órgãos lá de fiscalização e controle também, lá na Paraíba. E, ao conversar com o pessoal, eu disse, ó, o que está acontecendo nesse caso? O cara é vereador, tal, e é um volume considerável. Aí o parceiro chega a ter um pulo. Eu disse, mas não é possível. Eu disse, o que houve? Não, por coincidência, estamos fazendo uma operação, tá, para ser deflagrada agora, e que tem tudo a ver com essa pessoa também. Mas ele não estava no nosso radar. O que é que acontece? Era uma operação de fundos governamentais federais e que abarcava muitos, digamos assim, muitos setores, muitos segmentos. Ia desde construção civil, a material escolar, a merenda escolar também. E o que aconteceu foi que foi posto para dentro dessa operação esse nosso achado. Resultado que o vereador foi preso durante 30 dias, para você ter ideia. De um achado assim, do Finger. A gente não esperava isso. Mas é algo que realmente ele tem a sua potencialidade e que tem a sua funcionalidade. Creio eu que, para a auditoria, é uma mão na roda, como a gente fala lá. Tá? Gente, eu não vou tomar muito tempo de vocês. Eu vou agora... eu mostrei para vocês que nós fazemos a seleção, nós geramos informações e mandamos direto para o técnico responsável pela análise. A plataforma faz todas essas informações. E agora eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona a ferramenta. E, em seguida, eu faço os encaminhamentos e a gente encerra a apresentação. Ela tem 2 módulos, que é um módulo de PF, que seria pessoa física, e pessoa jurídica. Então, você entra aqui, só precisa do CNPJ ou do CPF. Eu vou pegar aqui, no caso, o meu CPF. Tá? Até por questões de LGPD, fui eu que fiz isso, né? Então, está aqui as informações, né? Ele traz todas essas informações aqui acerca da minha pessoa ou da pessoa que está sendo investigada,
tá certo? O nome do pai, telefone, e-mail, essas coisas, essas são informações cadastrais que estão nas nossas aquelas bases que eu falei logo no início para vocês. Então, nós temos aqui essas informações. Eu também tenho aqui as bases de dados que nós estamos trabalhando com ela. Aqui a gente traz as bases e as datas em que essas bases foram atualizadas pelo seguinte fato. Às vezes, o auditor, o técnico está trabalhando, fazendo uma investigação, e ele é necessário saber qual é a data de atualização daquela informação, para não ter problema depois, né? Ele aponta uma coisa de algo que ainda nem tinha acontecido, né? Então, a gente, de alguma forma, a gente já traz essas informações já para que o auditor, na hora que ele estiver trabalhando com as informações, ele possa ter ciência de que data é aquela informação. Nós temos aí informações diárias, como é o caso dos extratos bancários. Nós temos informações decenais, que são informações do censo. Nós temos informações mensais, que é o caso da CAGED, e nós temos também informações anuais, por exemplo, da RAIS. Então, é importante o auditor saber disso, porque, de repente, ele está investigando uma construtora que foi contratada em 2022 para executar uma obra. Ele vai lá no Finger, eu vou saber se essa empresa realmente executou o serviço. Um dos aspectos que a gente faz é saber se aquela empresa ela tenha funcionários ou empregados para fazer aquela obra. Se ele for 22, ele não vai dar certo, porque as informações de 22 ainda não estão disponíveis. Então, ele já não poderia utilizar essa informação. Daí, por que a gente deixa isso bem claro para que não tenha esse tipo de problema? Então, essa é a característica. Eu vou passar aqui para vocês, bem rapidinho, o que a ferramenta tem mais. Bom, a gente consegue fazer aqui parentesco. Quando a gente o técnico está trabalhando, vez por outra tem denúncia acerca de o parente do prefeito tem uma empresa, ou o parente do prefeito, do vereador, do presidente, etc. E, às vezes, essas informações elas podem trazer conflito de interesse dentro de um procedimento licitatório, dentro de uma contratação, e etc. Então, a gente tem como a gente saber aqui quem são os parentes. Históricos, né? Saber, aqui no caso é pessoa física, né? Aqui vocês vão ver onde é que eu trabalhei, né? Quais são as informações, né? Aí aqui vai estar todas as informações onde eu trabalhei e onde eu trabalho. Tem a movimentação do CAGED, no caso, como eu sou servidor público, né? Não vai ter. Se eu fui punido pela CGU, pelo CEPIM, o SEIS, aí tem essas informações. Os empenhos que eu recebi. Aqui tem todos os empenhos que, no caso, eu recebi. Aí aqui vai dizer o ano, né? Qual foi a unidade gestora, o porquê que eu recebi, coisa do tipo. Aí tem os contratos celebrados com o tribunal. Naturalmente, aqui se trata de licitação, eu não vou ter licitação, nem vou ter contrato, então não vou ter essas informações. Denúncia, se tem alguma denúncia lá no tribunal contra mim, aqui já diz, ou se for uma outra pessoa, se essas informações estão lá. Outros vínculos públicos, aí aqui vai ter os outros vínculos públicos que eu tenho, né? No caso, eu tenho outro vínculo, porque eu sou professor da universidade, então eu tenho essas informações lá. Se eu tivesse um outro vínculo em outro estado, Paraíba, Pernambuco, Ceará e Piauí, apareceria aqui. E essa ferramenta ela é muito importante, porque existe a parte que a gente faz análise de acumulação de vínculos públicos a partir daqui. Tá? Vez por outra lá, a gente pega servidores com 8, 9 vínculos, isso é muito comum, né? Então, a ferramenta ela consegue pegar essas informações também.
Gente, e também tem as informações, que aí eu vou passar para Fábio, que é as informações das empresas, né, que geralmente é o foco mais da nossa análise, né, Fábio? Qual foi a empresa que a gente tinha ensaiado? Alguma coisa aí. Hein? 40, né? Foi a 40, foi? Acho que é essa aí. Deixa eu pegar a colinha aqui, senão, para a gente não... A PS aí. Pode ter alguma coisa. Essa última aí. Certo. Eu vou só pegar aqui. Pronto, Fábio, é contigo. A forma como o José Dito tinha falado, tanto é para a PF como para a PJ também, né? Então, a gente vai, quando coloca o CNPJ da empresa no FING, ele vai varrer todos os bancos, né? Atualmente nós temos cerca de 30 bancos de dados relacionados aí com o FINGA. E vai puxar tudo deles, tá? Desde as informações cadastrais da Receita Federal, como também de outros órgãos, a respeito, por exemplo, da própria RAIS e CAGET, vai puxar tudo, tá? E o que é interessante é que, a partir daí, você já pode fazer algumas correlações, algumas inferições a respeito daquele caso. Não necessitando você sair de sistema em sistema para procurar um dado ou uma informação mais que você esteja necessitando. E é interessante também porque está de forma consolidada. Você consegue visualizar, inclusive clicando em cima também das figuras, você consegue individualizar cada uma das situações, desde a parte de financeira, como também da parte do próprio Tramita, no nosso sistema de tramitação lá, que vai trazer todos os processos, seja ele de licitação, seja ele de contrato, seja ele de denúncia. Ele vai puxar, inclusive você fazendo hiperlink. Né? Então, você vai já no documento e você já vai diretamente, remete ao sistema Tramita e vai puxar todo aquele documento. Tem que copiar, José Dilton. Não, tem que arrastar ele e copiar. Vai, eu sei. Vai lá, pode falar. Aqui foi. Então, ele vai trazer todos os dados daquele processo, né? Tem os dados gerais, é uma licitação, as tramitações dele. No caso aí de uma proposta, é uma licitação, vai trazer todas as propostas, os contratos e todos os atos eletrônicos relacionados àquele dali. Isso, para o auditor, é uma facilidade tremenda de tempo, né? Porque você vai justamente só no que interessa. Tá? Isso aí formatado e parametrizado conforme nossos sistemas, né? Através de unidades gestoras, modalidade, os protocolos todos. Afora isso, também tem, a gente traz aqui no Finger, os empenhos de outros TCs, né? De outros tribunais. Tem empresas que não ficam só, digamos assim, restritas à Paraíba. Então, a gente consegue também visualizar o que é que eles estão fazendo nos outros estados. Acho que é isso. Vou abrir para a pergunta, né? Ok, gente, então, essa é a ferramenta que nós acabamos de mostrar para vocês. É uma ferramenta que a gente trabalha com ela na fiscalização, na investigação e também no gerenciamento de risco. Ela é muito versátil porque tem todas essas informações. E ela ainda por cima gera um relatório consolidado. Ele gera um relatório PDF. Deixa eu ver se está aqui. Eu já mostro para vocês. Eu acho que faltou só fazer isso. A gente consegue essa empresa aqui, eu já fiz esse relatório e aqui é o jeito do relatório que ele gera, né? Eu vou só tirar aqui. Então, se o auditor precisar, ou o relator está na hora lá da sessão plenária, vez por outra isso acontece, o relator está relatando, e, de repente, ele, por algum momento, ele diz, pô, será que tem alguma coisa de errado com essa empresa? Aí, daqui a pouco, ele vai lá e a própria ferramenta vai trazer todas as informações, tá? Eu vou passar só o sumário aqui para vocês, né? As informações cadastrais,
as trilhas de auditoria, a execução orçamentária, os extratos bancários, se essa empresa emitiu nota fiscal para o setor público, aparecem todas as notas fiscais, e aqueles cadastros, né, de empresas inidôneas, da CGU e do TCU. Então, tem todas essas informações aqui, né? Esse relatório, para vocês terem ideia, são 28 páginas. Então, é mais uma forma que a ferramenta se apresenta para aqueles que fazem uso dessas informações. Então, professor, conselheiro, muito obrigado, e eu passo a palavra para o senhor fazer as considerações finais. Obrigado. Obrigado. Bom, primeiro, queria agradecer você, José Dilton, e o Fábio, que com esse prenome aí só pode se dar bem na Paraíba, né? Eu, como vocês sabem, eu fui presidente do IRB 4 anos e ontem até dei uma entrevista para um livro que estão fazendo sobre a história do IRB, os 50 anos, e em determinada altura lá o jornalista Dourado, do Ceará, perguntou o que ele achava que eu tinha como grande feito da minha passagem pela presidência do IRB. Eu falei, foi dar continuidade àquilo que já existia, né? Reconhecer os acertos e potencializar a agenda de cursos e intensificar, que é uma coisa que o Edilberto está fazendo agora, né? Aqui, especificamente aqui é o encontro da Tricom, mas o IRB está junto e esteve aqui ontem na abertura, dar a devida importância para esse tipo de encontro, para esse tipo de inter-relação, porque troca-se experiências, trazem ideias, vocês se conhecem, hoje é impressionante, há 10 anos atrás, ou a mais, quando cheguei como conselheiro, eu sou funcionário de carreira também do Tribunal de Contas do Paraná, entrei lá em 93, mas me lembro muito bem que não havia esse intercâmbio, esse relacionamento em que o Sérvio, falando aqui, conhece já a Rosana do Rio Grande do Sul, enfim, essa situação de integração entre os tribunais, que só melhora e só, além de trazer maior incentivo no dia a dia da nossa atividade, que é uma atividade muito chata, muito dura, de investigação, de sempre estar duvidando e de sempre estar desconfiando do trabalho do gestor público, mas isso nos traz assim um conforto, esses encontros entre nós iguais. Então, eu queria agradecer, agradecer à diretoria da Tricom e dizer que encontros como esse valem muito mais do que outros temas que a gente possa abordar. É encontro entre os iguais. Obrigado. Claro, evidente. Se tiverem um questionamento, porque nos outros, eu pedi aqui ajuda ali. Fiquem à vontade, eu vou até sair daqui. Da minha parte, considero encerrada a minha participação. Obrigado. Obrigado. Fábio, vem para cá. Pois não. Me deixa só aqui não, viu? Vai que eu não saiba responder. Bom dia, tudo bem? Primeiro, parabéns. Sim. Parabéns ao José Dilton, ao Fábio. Foi ótimo ouvi-los. Eu fiquei com várias dúvidas, mas eu vou perguntar só duas. A primeira, em relação ao módulo de gestão de riscos, os editais eles são enviados obrigatoriamente pelos jurisdicionados para vocês, editais, homologação, contratos? Sim. E a segunda pergunta, em relação ao módulo de investigação, as informações que vocês têm, por exemplo, dos extratos bancários, elas estão disponíveis para todos os servidores, inclusive em relação à CPF? Existe alguma questão quanto a sigilo bancário para esse acesso interno dentro do tribunal? Vamos lá, primeira pergunta
Sim, eles mandam essas informações. Tem um mural de licitação e depois eles mandam para o nosso sistema de tramitação de processo. Então, eles fazem isso. As informações bancárias. Assim, as informações bancárias, o próprio auditor tem, até então, dentro do processo de envio de balancete e prestações de conta, eles são obrigados a mandar aquele PDF com o extrato bancário. Tá? O que a gente fez? Na realidade, a gente automatizou. Em vez de usar o extrato bancário, a gente começa a trabalhar com os dados mesmo, né? Porque aí eu posso fazer filtros, posso levar para uma ferramenta de BI, etc. e tal. Porém, essas informações elas só ficam disponibilizadas para os nossos técnicos que trabalham na instrução de processo. Tá? Essa informação não é aberta para todos. Então, esse sistema aqui, você viu que é login e senha, então só tem acesso os técnicos envolvidos, os técnicos, os membros e os assessores de conselheiro, dos relatores, né, que eles têm acesso a essa informação. E eu confesso para vocês, isso é um grande desafio que a gente tem com relação a essas informações. Assim, eu sou mais liberal. O Fábio é que pega no pé que não deixa divulgar as informações. Então, o Fábio vai dar a perspectiva dele. Qual é o seu nome mesmo? Desculpe. Meu nome é Silvia. Silvia, então, eu acho que o seu interesse, eu acho que talvez esteja até na Gênesis, né? Como é que vocês conseguiram isso, né? Porque realmente foi um perto, né? Foi bem difícil. Isso foi uma negociação que começou lá em 2018. Pessoalmente, eu fui 4 vezes no Banco do Brasil, na sede, lá em Brasília, para negociar com eles e conseguimos. Realmente, nós somos o pioneiro nesse envio automático, diário, dessas informações relacionadas aos extratos bancários. Leia-se, não tem sigilo fiscal porque são extratos bancários dos jurisdicionados quando pagam para fornecedores, servidores ou quem quer que seja. Então, não há de que falar em sigilo bancário. Acho que é bem importante fazer esse corte, porque essa informação é pública. Tá? É pública, então não vão ter esse problema de sigilo. Com relação à disponibilidade, é como o José Dito fala, o acesso do Finga é via login e senha, e nem todos têm acesso a esse manancial de informações que a gente tem aqui. Porém, nós temos algo mais, que é justamente toda a base de dados para fazer todas as correlações e os filtros necessários. Tá? A depender da demanda, eles nos demandam e a gente também faz esse levantamento, tá? Porque é bem detalhado mesmo esses extratos. Fábio, então, vocês recebem, por exemplo, os dados bancários na ATI, por exemplo, do tribunal recebe o dado bruto e isso é trabalhado. Então, a ATI tem acesso aos dados em geral e isso depois é filtrado para o que interessa vem para o CNPJ. Então, todo aquele CNPJ daquele jurisdicionado, o que ele recebe, que ele tem na conta do Banco do Brasil, vem para a gente. Mas e o CPF? Não, presta atenção. No caso da busca por CPF. Sim. A busca do CPF, por exemplo, se houve alguma movimentação bancária da prefeitura para um CPF, a gente recebe. A gente recebe, porque esse dado é público. Tanto para receber como para pagar também. Se você está pagando... Eu entendi, mas então a base de dados que é fornecida pelo Banco do Brasil, ela já vai filtrada? Já vai filtrada. Só a movimentação bancária? É só daquele CNPJ que a gente listou relacionado àquele jurisdicionado. Então, o jurisdicionado tem, sei lá, vários CNPJ. O CNPJ, a matriz dele e dos fundos que ele administra. Então, vem todas as contas do Banco do Brasil relacionadas àqueles CNPJs. E tudo que ele... Então, mas o que me chamou mais atenção foi em relação aos CPFs. Okay. Né, as pessoas físicas que mas os beneficiários... Tipo do José Dilton, se a gente abrir ali do José Dilton, a gente vê o extrato bancário dele. Não dele. Não dele. Deixa eu só explicar. Nesse caso dos CPFs, assim, quando o município faz um pagamento a uma pessoa física, a gente sabe, porque isso fica registrado. Da mesma forma que estaria numa nota de empenho, que teria o nome do credor. Tranquilo? Até aí eu não vejo questão de nenhum sigilo fiscal. Agora, aí também tem as subtransações. Vamos fazer a FOPAG. Na hora que o município manda a informação de folha de pagamento para que o banco faça as informações, ele manda a folha de pagamento e vai o nome do servidor, quanto ele vai receber, a autorização para o banco fazer isso, e o CPF dele. Essa informação eu tenho? Tenho, porque isso está lá no meu controle de folha de pagamento. Agora, eu só tenho as informações de CPF
daqueles CPFs que são, de alguma forma, envolvidos Um recurso público. com os recursos públicos. Tá? Aí, porque, se não fosse, aí seria questão de quebra de sigilo fiscal, bancário, etc. Aí é cadeia, viu? Eu Então, queria estar longe desse movimentação negócio. entre sócios de empresas licitantes... Não, isso a por gente não exemplo, tem. entendi. Não tem. Tá? A minha pergunta é simples. Primeiro, parabéns para vocês. Lá em Minas, a gente tem um volume de jurisdicionados considerável. E a gente sempre tenta ter acesso às informações, principalmente editais de licitação, de uma forma mais tempestiva possível. Já tentamos aí com robôs, o envio do próprio jurisdicionado. Como que vocês garantem a adimplência do jurisdicionado para encaminhar essas informações? É aplicação de sanção? É conscientização? Esse é o nosso maior desafio hoje. Tem isso. Bom, é um baita desafio, viu? Sabe como é que a gente resolve isso? Sempre que uma despesa é licitável, o cara vai ter que colocar o número do processo que ele deu entrada no tribunal. Então, na parte contábil, financeira, do empenho, essas coisas, na hora que ele vai mandar a informação para o Tribunal de Contas, ele vai dizer qual foi o número do processo. Se a gente pegar uma despesa que seja licitável e não esteja lá no tribunal, aí dá problema. Mas Tá aí certo? é o quê? Aí, Multa? hein? Aí, de multa. Multa. E ainda por cima, a própria resolução que instituiu o envio da documentação, existe a previsibilidade de multa. Então, assim, essa é uma das normas que pegou lá no tribunal, tá? E pegou. Porque a gente faz esses acompanhamentos e ainda por cima tem as multas automáticas, até porque não consegue mandar a movimentação financeira de empenho se não tiver algo associado àquela licitação. Então, tem esse problema. E se no processo de identificação o auditor começa a verificar que não foi enviado, aí pode-se gerar um alerta com emissão de multa. Tá? Então, tem a parte punitiva também nesse processo. Ótimo, obrigado. Bom dia, muito obrigada pela apresentação de vocês. Sou a Thelma, TCE MS. Eu acho que a minha pergunta foi respondida, mas eu só quero confirmar. Um minutinho. Uma hipótese: determinado gestor recebeu um montante X para diminuir os efeitos, para combater a Covid, em 2019. Em 31 de dezembro, o extrato bancário, né, daquele município estava com esse montante, né? Vimos lá o extrato do Banco do Brasil. Em 31 de dezembro de 2020, ele apresentou um outro montante lá no extrato, mas esse montante já não era o mesmo, tá? Era bem abaixo, né? Vamos supor, recebeu 1 milhão em 2019 e 31 de dezembro de 2020 ele estava lá com R$5 na conta. Mas ele não justificou e não apresentou onde foram gastos esses recursos. Então, eu consigo ver aí, pela pesquisa do CNPJ, ali, a movimentação financeira? É a questão justamente da conciliação, né? Isso a gente está fazendo lá no tribunal já também. Porque qual foi o problema da gente ir atrás do banco para fazer essa API e recepcionar esses extratos, essa movimentação financeira? Foi justamente a falta de confiabilidade que nós tínhamos com relação ao jurisdicionado. A gente já pegou várias vezes lá PDFs falsificados. Então, nesse sentido, foi o nosso apelo perante a diretoria de governo do Banco do Brasil, chegados lá, precisa de uma informação fidedigna. A gente só vai conseguir essa informação através de vocês. Não adianta a gente repassar isso para o jurisdicionado. A gente já tem uma experiência negativa com relação a isso. E lhe digo com sinceridade que, por ter participado dessa negociação, foi algo que pesou para eles. E eles também tinham, na época, e agora mais ainda, um viés de querer fazer uma accountability também, uma transparência maior. Eles toparam, eles compraram nossa ideia. E lá atrás começaram a desenvolver esse piloto, que hoje em dia até a própria Tricom já encampou, né, José Dilton? Também tem isso. Deixa eu só reforçar o que você disse. Olha, se de fato ocorreu isso, 5 horas da tarde do dia 31 de dezembro, tinha lá X, e meia-noite só tem Y, ficou o rastro digital aí. Então, a gente tem esse rastro. O que é que a gente vai fazer? Pega esse rastro digital que tem lá na conta corrente, ou
conta de investimento, não interessa, e eu vou fazer o batimento com o financeiro e com a parte contábil. Aí entra um trabalho de auditoria exatamente para investigar isso. Mas, se ocorreu alguma movimentação, tem um rastro. O banco tem acesso, porque senão o nosso sistema bancário estaria furado. Então, fica esse rastro lá, e, a partir desse rastro, começa a fazer os levantamentos de auditoria, conciliação e alguma técnica de auditoria da espécie. É porque só com o PDF que ele apresenta não tem como. Você não consegue ver, não. Não tem como ver. Não. Obrigada. Eu fiquei muito impressionada com a apresentação de vocês, pelo fato de vocês terem já provavelmente um convênio, né, com a Cefaz da Paraíba, que vocês têm acesso às notas fiscais. Eu considero esse um importante instrumento de fiscalização, né? Agora, eu gostaria de saber, no caso prático de vocês, né, é um processo licitatório, venceu a empresa X. Lá, o auditor que vai auditar aquele processo por algum motivo, ele vai comparar o preço que aquele fornecedor está praticando com aquele município, com aquela entidade pública, com o que ele pratica com as pessoas não públicas, privadas. Vocês chegam a esse tipo de análise? Sim, chega. Só que aí, eu não sei se você lembra da minha apresentação, que eu disse, bom, a gente está com esse monte de dados, o que raio que a gente vai fazer agora, né? Deixa aí, sai correndo, bota a mão na cabeça, o que eu vou fazer com esse monte de informação? Quando se trata de fazer isso que você está dizendo, questão de sobrepreço, coisa do tipo, nós temos uma ferramenta específica. E eu convido você a entrar lá no nosso site e tem lá preço de referência. É uma outra informação que é feita a partir das notas fiscais públicas e privadas. Então, lá eu consigo, dentro dessa outra plataforma, fazer o chamado preço de referência. Aquele preço de referência, quando a gente vai startar um procedimento licitatório, que eu vou, em vez de eu mandar aqueles e-mails pedindo para que os fornecedores mandem a informação, eu não preciso mais fazer isso, porque eu não já tenho as notas fiscais. Se eu tenho todas as notas fiscais, lá eu peço só 3 fornecedores, né? Se eu tenho todas as notas fiscais, eu pego N fornecedores com N opções de preço. E, a partir daí, a própria ferramenta ela já direciona para dizer, olha, esse aqui é o preço de referência. Tá. Então, eu pego essas informações dentro de uma lógica que a gente começa a fazer toda uma estatística de preço para chegar no preço, nos 3 preços que você falou. O primeiro preço que ele dá é o preço praticado entre as entidades públicas. O segundo preço que ele vai dar é o preço dos atacadistas. Tá? E o terceiro preço é o preço das pessoas físicas. Então, eu tenho esses 3 preços, 3 formas de preço. E a gente chegou à conclusão que qual é o preço mais caro que se tem? O maior preço? Da administração pública. Pois é maior do que os preços de pessoa física. Tá. E quando se trata do preço de atacadista, né, aí não dá nem para começar. Mas quando o senhor fala assim, ó, eu já tenho um banco de dados que tem o preço da administração pública e eu tenho um banco de dados nesse mesmo que tem dos particulares. Da onde o senhor pega esse dos particulares? Na Receita Federal. Na Cefaz. Deixa eu só fazer uma explicação. Agora aí tem que ter só um cuidadozinho aí, que aí tem uma parte do sigilo fiscal. Exato, E eu não me atrevo a falar desse, deixar o auditor falar. Bem, é o seguinte, essa negociação com a Cefaz se deu inicialmente lá em 2017. Nós atualmente temos 3 convênios com a Cefaz lá da Paraíba. O primeiro foi justamente para pegar os preços públicos, ou seja, todas as notas fiscais endereçadas a órgãos públicos, seja ele federal, estadual, municipal. Isso a gente já recebeu em primeira mão. Tá? Depois a gente precisava ampliar essa questão, porque para conquistar esse convênio, você há de convir que a gente precisa ser uma mão de via dupla. A gente vai ter que dar alguma coisa e ele também vai nos recepcionar com alguma coisa. Vai ter que ter um retorno disso. Então, qual era a grande questão? A gente, junto com a Cefaz e a Universidade Federal da Paraíba, a gente desenvolveu uma outra ferramenta chamada Preço da Hora, que acho que tem outro nome no Paraná, né, em outros estados, que é o seguinte, é um aplicativo para você ver aonde está sendo vendido
o produto mais barato naquele momento. Como a gente tem acesso a cada 5 minutos à base de dados da Receita do Estado, o que é que acontece? A gente consegue enxergar tudo isso, mas tem um problema que você falou do sigilo fiscal. A gente consegue enxergar de forma mascarada. A gente não sabe para quem foi vendido aquele produto. A gente sabe o valor do que foi vendido, o produto, e nem a quantidade, para não fazer justamente a questão do faturamento. Tá certo? Esse é o grande ganho. Isso é um desenho que foi construído entre os 3 parceiros de uma forma muito suada. Não foi fácil chegar a isso. Eu me considero assim um interlocutor desse processo, porque realmente a gente deu o pontapé inicial, mas realmente foi uma construção. E a construção se dá da seguinte forma: eu não quero saber o faturamento de nenhuma empresa. O Tribunal de Contas não quer enxergar isso. O que eles nos deram foi para justamente viabilizar tanto o preço de referência, que tem que pegar os 3 preços, aí, seja público, seja o atacado, seja o preço final ou o preço ao consumidor, para que eu conseguisse enxergar justamente essa parametrização do preço final que eu preciso licitar. Mas, para isso, a gente também deve desenvolver, o Tribunal desenvolver essa ferramenta para o governo do Estado. Foi uma parceria bem profícua nesse sentido. Eu só fiquei um pouquinho confusa. Vamos supor que você, a administração pública, contratou um fornecedor 123, né, o nome dele. Lá naquele banco de dados da Fazenda, você não vai conseguir ver o preço que o 123 pratica. Ou consegue? Consigo. Ah, consegue. Eu consigo, só que eu não consigo individualizar aquele ponto, deixar lá registrado, porque o que é que acontece? Para todos os efeitos, essa informação vai ter que vir e eu vou ter que identificar, mas eu não preciso fazer uso dessa informação. Então, só uma única pessoa no tribunal que assinou um termo de confidencialidade e também de sigilo, que, se ele fizer alguma besteira, ele vai passar uns 30 anos preso. Deixa eu te dizer, eu vou falar o mantra que eu aprendi. A gente aprende alguns mantras e fica soltando. Na realidade, quando a gente, para fugir dessa ideia de sigilo fiscal, a gente trabalha tipo com a ideia do preço de vitrine. A ideia é mais ou menos da vitrine. Quando eu vou fazer esses preços, essa estatística, eu paro de olhar para o fornecedor, eu tenho todo o banco de dados, certo? Com todas as informações, todo o XML da nota fiscal, eu tenho lá. Mas só quando eu vou fazer isso, eu deixo de lado o fornecedor, não quero nem saber. Eu vou só no jeitinho. Eu pego o jeitinho, aí tudo que é produto com aquele jeitinho, eu começo a fazer a minha estatística de preço. Então, eu trabalho só com isso. A própria ferramenta, onde é que ela vai pegar? Não me interessa o fornecedor. Vai me interessar, assim, só quando eu vou fazer uma análise que a própria lei de licitação diz que tu tem que ter pelo menos 3, não é isso? Então, aí eu pergunto, eu tenho 3 fornecedores distintos? Tenho, só questão lógica, mas eu nem sei nem quem são. Então, isso. Uma outra questão que a gente faz, se tiver alguém aqui de estatística, vai saber do que eu estou falando, a gente, para ter a normalidade dos dados, para fazer uma boa estatística, no mínimo tem aquela regrinha básica de bolso, que não seria teoria dos grandes números, mas eu precisaria de pelo menos 30 observações, né, para eu tentar dar uma forçada na normalidade para eu poder fazer uma estatística inferencial. Então, aí, são 2 critérios. Mas a gente não nos interessa, nesse caso, o fornecedor em si, por conta das questões fiscais. Me interessa só o jeitinho do produto. Então, isso é feito via sistema. Tá? Ninguém, a não ser o gestor do sistema, teria essa possibilidade de fazer isso. Mas, mesmo assim, nós temos mecanismo de controle para saber quem teve acesso, etc. Então, com essa parte fiscal, a gente venceu dessa forma e a gente consegue garantir o sigilo fiscal dessa forma. E, por último, o uso dessa ferramenta em específico, com os dados da Cefaz, conseguiu reduzir os preços de licitação lá do Estado? Vocês conseguiram? Deixa eu te dar um exemplo. Eu creio que sim. A gente começou a dar treinamento, pode ser até meio piada, a gente começou a dar o treinamento por jurisdicionado, e até o governo do Estado, ele instituiu um decreto estadual que, sempre que for fazer uma compra, tem que ter o documento que o próprio certificado, sistema, né? Certificado. O sistema gera um certificado autenticado, aquela coisa, e o governo do Estado compra dessa forma.
Aí, bom, mas aí a gente começou a treinar as pessoas. Então, eram 3 produtos, que a gente fazia algo bem didático, né? Era café, açúcar e água mineral. Aí, aquela ideia de que o gestor público era o que comprava mais caro das três plataformas, pessoa física, pública e atacadista. O que foi que aconteceu? Inverteu. Depois de 2 meses a gente dando capacitação, no final das capacitações, quando a gente ia observar, esses preços o setor público já estava comprando mais barato, inclusive, que os próprios fiscais. Foi feito isso de forma só nesses itens que a gente deu treinamento. E, naturalmente, a gente, empiricamente, sem nenhuma cientificidade, a gente ia lá e comparava. Não tinha que fazer 3 produtos, não precisa fazer nada de estatística para isso. Só a gente comparava com o que estava. Agora, veja só, quando o controle ele é presente, quando o controle se faz presente, há uma tendência de que a eficiência ocorra. Porque o pessoal, quando vai fazer, ele já sabe, o tribunal está trabalhando dessa forma. E isso há uma certa indução. A gente não tem ainda políticas públicas dentro do tribunal de fazer essa validação, mas a gente acredita que isso tem sido muito útil. O ano passado, nós já tínhamos emitido 17 mil certificados de consulta de preço. Eu imagino que os gestores vão, antes de fazer as compras, vão fazer lá essa análise, até porque existe uma resolução do tribunal que faculta a opção. O governo do Estado não, é obrigado, porque o próprio governo do Estado emitiu um decreto. No caso do tribunal, o tribunal emitiu uma nota técnica que é possível fazer uso do preço de referência como balizador das aquisições públicas. Muito obrigada. Bom dia. Inicialmente, obrigado pela excelente palestra. Tá muito interessado aí na questão do Finger. Eu sou Aloísio, do TCU, e fiquei especialmente interessado nessa questão do preço de referência, né? A gente enfrenta lá no tribunal uma dificuldade muito grande no estabelecimento do preço de referência, não por uma falta de dados. A gente até tem bastante dados. A gente usa os dados do Comprasnet, né? Está agora migrando para atualização da base do PNCP, que vai incorporar também preços de entes subnacionais. Mas qual é a grande dificuldade que a gente tem? É a questão da padronização do nome do item, não é? Então, quando você tem lá, vou comprar caneta, tem canetas e canetas. E, pelo menos na base do Comprasnet, que a gente está mais familiarizado, não tem uma boa padronização. Tem um item lá do CATMAT, que é chamado classificação de compras lá, de itens, né, que muitas vezes o pessoal usa o CATMAT para uma coisa, para outra. Então, é uma grande dificuldade que a gente tem. É claro que a gente tenta fazer na medida do possível, mas a gente não tem... tem muita dificuldade, né? Então, eu queria saber como é que vocês venceram essa dificuldade aí da descrição do item para dizer uma caneta do tipo tal, etc., etc., tem o preço de referência tal. Quer responder? Não. Quando você acessa lá o preço de referência, você vai verificar que você vai escolher o item que você quer referenciar. Como tem toda a base de notas fiscais, vai ter inúmeros itens. Então, é você que vai escolher qual vai ser o item referenciado. Então, vai ter lá as marcas, inclusive, o GTIN específico. Então, você consegue padronizar de tal forma que aquilo que você está querendo listar é aquilo que você escolheu. Então, você fecha esse ciclo, não deixa em aberto, porque se realmente deixar em aberto... E a gente conseguiu algo até interessante, até intuitivo, que é justamente uma fotografia do produto que você está escolhendo, para você não ter nenhuma dúvida também. Então, você consegue chegar a esse detalhe. Uma vez feito isso, o sistema vai fazer a varredura em toda a sua plataforma e vai chegar justamente no resultado que está sendo pretendido. Deixa eu só dar uma reforçada na ideia. A ideia do preço de referência precede a aquisição. Okay? É o preço de referência mesmo. Aquele que o gestor precisa ter a referência para basilar
o processo de aquisição e de disputa por fornecedor. Então, é feito nessa fase. E só levamos em conta os produtos que têm Jetim, porque aí está padronizado. O Jetim acabou, né? É o código de barra. Aqueles produtos estão lá, código de barra. O que a gente utiliza é dessa forma. Mês que vem eu não vou nem dizer, mas a gente está com uma nova ferramenta, um novo versionamento do preço de referência, que nós vamos abordar agora esse aspecto que você está dizendo. A gente vai trabalhar tanto com o Jetim, como também uma inteligência artificial não muito elaborada ainda, né, mas que já tem, que a gente vai dentro do produto e tentar fazer uma classificação exatamente para chegar a algo parecido com isso que você está. A universidade já dominou essa tecnologia e a gente já está na fase de homologação, já para disponibilizar essa nova ferramenta. Agora, é uma ferramenta... Veja só, qual é o nosso diferencial da nossa ferramenta para as outras ferramentas que você tem aí trabalhando lá fora? É porque você só trabalha com, na maioria das vezes, com os preços que são praticados pela própria administração pública. Vocês têm várias bases de dados, vários pregões, vocês têm essas informações lá. O diferencial do preço de referência é exatamente o contrário, porque a gente vai praticar o preço que, de fato, é praticado no mercado, por pessoas físicas, por pessoas jurídicas e pela própria administração pública. Então, nós temos essas três camadas de preço que, aí, na hora que o auditor vai tomar uma decisão, ele tem como tomar a decisão mais aquilatada, porque ele, de fato, tem certeza que aquele é o preço que o mercado está praticando. Muito bom. Assim, essa questão de ter as notas fiscais é um grande diferencial. É um grande diferencial. Infelizmente, a gente não tem ainda. Temos algumas bases de notas fiscais de alguns estados que já conseguiram, que são parceiros nossos no Lab Contas, né, lá no TCU. Mas as notas fiscais dos entes federais, das entidades federais, a gente não tem, o que é uma pena. Mas deixa eu ver se eu entendi a lógica do cálculo preço-referência. Então, alguém que quer fazer um cálculo preço-referência, então, ele seleciona as descrições de itens que ele acredita que são os itens que ele, de fato, está interessado, seleciona 30 para ter aquela não é necessário selecionar 30, não. Na realidade, as observações que é feito pelo sistema. Ele vai buscar a mesma descrição ali. Exatamente. Tá, ok. Deixa eu só vou dar um exemplo do café, que é bem mais prático. Café almofada, né? Esse é o exemplo que a gente dá. Você vai comprar, digamos, uma entidade pública, vai comprar cafezinho, né? Aí coloca lá, alguém lá diz, olha, a gente precisa de comprar café almofadado de 250 gramas. Tá? Então, ele coloca lá café, ele escolhe lá e coloca café almofadado de 250 gramas. Textualmente. Só que aí o que acontece? Essa informação aqui, na hora que ele faz isso, ele de jeitinho. Aí você sai clicando. Esse aqui, olha, esse assim bate com a especificação. Aí sai clicando, esse vai, esse não vai. Esse aqui não é almofadada. Pode até ser almofadada, mas é gourmet. É gourmet, não, extra forte. Então, aí você diz, extra forte não vai dar para ir. Aí você faz isso. E eu não tenho fornecedor, eu só tenho um jeitinho, aquilo que eu estava falando para ela, para evitar aquele problema. Então, eu seleciono isso. O sistema só vai me retornar, para efeito de certificado, se tiver mais de 3 fornecedores e se eu tiver mais de 30 notas fiscais. Passou por esses 2 critérios, aí o sistema vai e me gera lá o certificado. Ele até retorna, mas diz que não é inconclusivo, né? Não, ele retorna, mas ele não coloca ele só diz para a gente, olha, só tem 2 fornecedores, só tem 28 notas fiscais, então eu não fiz o certificado. Mas, via de regra, como o universo é muita nota fiscal, é absurdo o negócio. Dificilmente a gente se depara com essas coisas. A não ser quando tem aquelas moscas brancas, né, que a gente é difícil para caramba achar. Mas, via de regra, acho que a informação... Mas é interessante, só um adendo, é de palito e fósforo a carro 0 km. Sai tudo. Tudo que for bem durável, ele vai puxar. Que foi vendido dentro da nossa espacialidade, no caso a Paraíba, a gente puxa tudo. Tá certo? Muito obrigado. Tá? Não por isso.
Bom dia, meus amigos. Sou Mauro, Opa, Mauro. do TCM do Pará. São duas perguntas pontuais. A primeira é, eu vi que vocês têm os acessos aos extratos do Banco do Brasil. No nosso universo lá de prefeituras, eles têm contas também em vários outros bancos. Você já tem alguma ação para ver se conseguem nesses outros bancos? Essa ação aí sobrou para mim de novo, né? Assim, a gente já fez um contato com a Caixa Econômica, estamos em vias de fazer uma visita técnica lá com eles. Eles têm um problema diferenciado do Banco do Brasil. Quer dizer, cada um tem seu problema, a sua peculiaridade, né? O Banco do Brasil, para você ter ideia, para eles fazerem essa disponibilização dessa API, eles tiveram que juntar vários sistemas e direcionar para uma API só. Então, houve um esforço de desenvolvimento para isso. Como eles tinham interesse, e isso, conforme eu disse, remonta desde 2018 para cá, a gente conseguiu a duras penas. Só que o Banco do Brasil, para nós, representa 80% do nosso público-alvo. Então, os demais bancos, que, no caso, trabalham lá, seria Bradesco, Caixa Econômica e BNB, Banco do Nordeste do Brasil. Então, a gente deixou um pouco de lado, mas não esqueceu, porque, realmente, para você fechar o FIRO, né, você precisa de todo mundo. Mas a gente está em tratativa com o primeiro banco. Ainda tem mais 2 bancos para a gente lutar. Perfeito. Muito obrigado. E a outra pergunta é sobre essa atualização que vocês falaram da Cefa. Nós estamos também a duras penas, já passamos, eu acho que 6 anos agora, nós conseguimos assinar o convênio com eles agora, e só que a gente só vai ter acesso onde tiver CNPJ do nosso jurisdicionado. Então, a gente não vai conseguir fazer preço de referência, de varejo, de atacadista, não tem como. Mas eu fiquei pensando particularmente sobre esses 5 minutos que vocês conseguem acessar. Vocês acessam diretamente o banco de dados deles, ou é uma API, e vocês devem ter, pelo que eu entendo, um banco de dados interno. E como vem o arquivo? Ele vem o XML ou é formato banco de dados? Boa pergunta, né? E aí, José, lembra disso? Lembra, a gente tem uma API com Fisco e vem XML. Tá? Vem XML e tem no nosso... Vamos pensar assim, no nosso DW fica lá, armazenado lá. O XML, daqui a pouco a gente começa a trabalhar ele, cria uma API, aquela coisa toda, e trabalha com esses dados. Tá certo? Mas aí, só para ficar bem claro, pode ser que esteja gravando, nós não conseguimos visualizar esses dados. Tá? Aí tem um sigilo fiscal. O próprio sistema, ele faz o tratamento de forma que eu não consigo identificar, nem saber faturamento de empresa, porque isso seria muito, muito grave e danoso, né? Isso aí da cadeia, o cara vai preso, um negócio desse aí. Oi, Adriano, TCE Pernambuco. E em relação a essa questão das notas fiscais, a padronização, né, eu queria saber, em relação a esse método que vocês estão investigando para ir além do jeitinho, porque até acredito que deve ter uma massa de dados aí que não tem essa informação preenchida, e aí ela fica de fora, né, da pesquisa. Se vocês estão avaliando o uso de busca semântica, algum desse tipo de pesquisa para tentar chegar ficar independente, né, do jeitinho e conseguir aumentar a base de dados que serve de referência, e também como que vocês tratam situações como o agrupamento múltiplos, né? O cara emite um item e aí ele tem 10 unidades, mas na hora de preencher ele coloca que é uma, aí isso às vezes polui a base de dados. Se vocês excluem isso por quartis, como que vocês tratam esses preços que às vezes é múltiplo, né? Olha, eu vou ser bem pragmático contigo. Essa nova ferramenta que está sendo desenvolvida não está mais com o meu setor, então eu não me sinto muito à vontade de dizer como é que a universidade está tratando disso. Então, está no outro setor. Assim, a gente foi consultado, semana passada teve uma reunião, o pessoal veio lá na minha sala para pegar umas ideias, já que a gente tinha a expertise do preço de referência. Eu não tenho, mas, pelo que eu entendi, é exatamente a análise semântica, de fazer os agrupamentos, faz a clusterização, aquela coisa toda lá. Mas aí eu não sei te dizer os detalhes, tá? Porque aí o pessoal está fazendo e a gente já tem muita atribuição para dar conta dessas coisas. Porém, ainda não está desenvolvida, a ferramenta ainda não está desenvolvida. Está dentro do escopo, o pessoal vai
fazer uma primeira apresentação o mês que vem. Aí talvez a gente possa discutir. Eu não me sinto à vontade de dizer qual é a técnica e de que forma está sendo feito isso. O que eu sei é que eu confio na equipe que está fazendo lá, e é um pessoal muito capaz, e com certeza eu soube disso, né, que vai ter uma parte de análise semântica, vai ter a análise de cluster, fazer os agrupamentos e cruzando com os GTIs, e daí é uma série de testes que eles fazem para chegar em algo mais acurado. Josadilton, e também tem uma informação, só a título de curiosidade, que do universo, pelo menos inicialmente que a gente começou a fazer o preço de referência, apenas 30% das notas fiscais vinham com GTIM. Mas, mesmo assim, desses 30% ainda foram suficientes justamente para que a gente pudesse fazer o trabalho. Josadilton, Fábio, rapidamente, Luiz Batista, do TCE Piauí. Parabéns pela excelente apresentação. O TCE Paraíba é sempre um parceiro muito forte lá do TCE Piauí, principalmente da nossa unidade de informações estratégicas. Uma dúvida que veio quando vocês mencionaram, em resposta a uma outra colega, da base de dados de licitações e contratos. Vocês informam que, quando recebe as prestações de contas, imagino que nas despesas, né, na parte contábil, já vem a informação apontando que tem que apontar para uma determinada licitação ou contrato, no empenho, não é isso? Isso. E vocês têm um Sagres diário lá, se não me engano, né? Eu acredito que ele não comporta toda a base da despesa pública, mas, ao menos, a parte orçamentária deve estar composta nele. Nessas informações que eles enviam diariamente ao TCE da Paraíba das despesas públicas, lá já tem que estar apontando um determinado empenho para o contrato cadastrado no sistema? Sim, tem que estar. É porque... parametrizado, né? É porque, veja só, na hora que você vai mandar as informações do empenho, se você está empenhando, pressupõe que você já precede um procedimento licitatório, né? Então, é dentro dessa lógica que a gente trabalha. Então, se precede aquele tipo de despesa, uma despesa licitável, então ele vai ter que identificar aqui qual é o procedimento que ele adotou. E não só, e quando se trata também de aquisições de bens, aí ele vai ter que colocar a chave da nota fiscal. No empenho mesmo. No empenho, né? No empenho, na realidade, no empenho, na estrutura que a gente pega a informação orçamentária. No caso, a respeito é possível enviar uma despesa que não tem esses códigos? O sistema ele recebe e só acusa que aquilo não tem? Olha, é possível sim, se o cara lá tentar furar o sistema, dizer que a despesa não é licitável, né? Porque aí ele vai ter que declarar. E aí, se ele declarou e deu uma declaração falsa, aí tem as implicações. Tá ótimo, obrigado. Mais alguém? O pessoal pediu para avisar que vai ter 11 aí para peixaria, viu? Quem quiser, né? E churrascaria também, tá? Gente, obrigado aí por ter aturado a gente até agora, viu? Mas foi um prazer estar aqui com vocês. Silvia, obrigado, viu, Silvia? A nossa matriz de risco começou por conta dela, aquela que foi que me passou lá de Minas e deu um direcionamento para a gente. Obrigado a todos. Obrigado a todos, tá?